estudantes do 6º ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o professor André e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular Arte. Quero cumprimentar o nosso intérprete Hermes, que está aqui com a gente, contribuindo nessa acessibilidade para os nossos estudantes surdos, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tipo de arte que as pessoas gostam muito, né? A gente interage muito com esse tipo de arte, a gente gosta de apreciar esse tipo de arte e eu estou falando das artes cênicas, né? As artes cênicas, elas vão englobar uma série de elementos e uma série de linguagens, né? A gente já tem conversado muito disso por aqui, né, nas nossas aulas de arte, sobre as linguagens artísticas, né? Vamos relembrar, então, quais são essas linguagens artísticas? Nós temos as artes visuais, nós temos a dança, a gente tem a música e a gente tem o teatro, né? E quais delas são consideradas artes cênicas, né? Então, vamos aqui descobrir quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Bem, o que vamos estudar nesta aula? Quais são as artes cênicas, as características das artes cênicas e os principais elementos do teatro, da dança e das artes visuais. É muito importante, né, que vocês que estão aí no 6º ano comecem cada vez mais se familiarizar com os elementos que constituem essas artes, para que vocês possam ser cada vez mais fruidores, criadores, propositores de arte e de cultura. E também conseguirem identificar na nossa sociedade esses modos de expressão, de comunicação, de criação, né? E é por isso que a gente tem aí desenvolvido as nossas habilidades e competências artísticas, né? Então vamos então entrar na nossa aula de fato. Bem, o que são as artes cênicas? As artes cênicas é uma forma de arte apresentada em um palco ou em lugar destinado a espectadores. O palco é compreendido como qualquer lugar onde acontece uma representação. Sendo assim, estas podem acontecer tanto em praças, como em ruas ou em teatros, como a gente acabou de ver ali. Ou seja, às vezes, né, se a gente for ver a história do teatro, foi pensado em construir um lugar específico, né, para que esse tipo de arte pudesse ser apreciada, né? E aí o primeiro conceito aqui que eu marquei, né, que é o palco, né? Ou seja, um lugar específico para que essa arte aconteça, né? E vai ser isso que vai caracterizar as artes cênicas, né? Porque eu vou ter um lugar onde ela vai acontecer. Assim como nas artes visuais, a gente tem os museus, as galerias, né? Ou até mesmo as paredes, né? Os muros, como lugares onde a arte visual, né? Ela se manifesta. Nas artes cênicas, a gente terá o palco como lugar principal de acontecer essa arte, ok? Outra característica importante é os espectadores, né? Ou seja, para que a arte cênica aconteça, eu tenho que ter alguém que assista, alguém que esteja apreciando aquilo naquele lugar específico, né? Então, vai ser criado todos os elementos, complexidade, para que o público tenha a melhor experiência possível ao assistir aquela aula. E outro elemento muito importante que também está aqui em negrito é a representação. Ou seja, o que acontece dentro da cena, dentro do palco, é a representação de uma realidade inspirada em algo real ou fantasioso, ou algo fantástico, né? Ou seja, dentro das artes cênicas, assim como nas artes visuais, eu posso também extrapolar a realidade,
criar outros mundos, né? E é por isso que muitas das vezes a gente, quando assiste a uma peça de teatro, a um espetáculo de dança, ou a gente vai no circo, a gente fica tão encantado com aquilo, porque aquilo parece sobrenatural, parece impossível de ser feito, mas é porque está sendo representado, né? Está sendo imitado, né? Eu estou representando alguma coisa, beleza? Ótimo. As artes cênicas abrangem o estudo e a prática de toda forma de expressão que necessita de uma representação. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar do teatro, da dança e do circo, né? Observem aqui essas imagens para a gente ter essa primeira análise, né, das características, né, do teatro, da dança e do circo, ou seja, das artes cênicas, né? A primeira imagem, a gente tem uma imagem de um teatro de rua, né? E nós temos atores com a cara pintada, né? Tocando instrumentos, né? Como o violão, né? Um acordeon e um tambor, né? E as roupas são bastante coloridas. Na segunda imagem, nós temos 4 bailarinos, né? 3 em pé e 1 ajoelhado, né, fazendo ali movimentos de dança. E na última imagem, nós temos um artista circense fazendo malabarismos com chapéus, né? Então, a gente já percebe algumas características importantes que eu acabei de descrever, né? Então, a gente tem figurino, a gente tem instrumentos musicais, a gente tem acessórios, adereços que vão contribuir para essa arte. Bem, alguns conceitos importantes que a gente não tem condições de avançar se vocês não tiverem dominado eles, tá bom? Vamos lá, primeiro conceito, cena. O que é uma cena? Ação ou representação teatral, né? Ou uma subdivisão de um ato, tá? É muito importante quando essa palavra representação teatral aparecer, ela está querendo dizer ao espaço físico, tá, gente? Ao espaço da cena, ao palco. Porque o palco, gente, da maneira que a gente conhece, ele tem algumas informações importantes para que o público consiga interagir com aquela obra de arte. Você já pensou um ator dar todo o texto de costas para vocês? Ou, por exemplo, eu aqui, né, que nós também estamos aqui num espaço cênico, né? Se eu estivesse dando a aula toda de costas para vocês, vocês teriam dificuldade de me ouvir, vocês iam perder as informações visuais que a minha fala traz, as expressões que eu faço. Então, por isso que quando fala de representação teatral, quer dizer isso. Então, a cena, ela é uma ação ou representação ou a subdivisão de atos que um teatro ou um espetáculo de dança possa ter. O espectador, indivíduo que assiste a qualquer tipo de espetáculo. E a representação é desempenhar papéis em artes cênicas, né? Ou seja, quando o ator, o bailarino ou o artista circense está em cena, ele está representando alguma coisa, né? Não é ele, né? Então, é um personagem, ok? Bem, e aí nós vamos precisar ter um cuidado, não limitar artes cênicas apenas ao teatro. A arte cênica é toda a produção performática realizada em um local determinado e onde haja público espectador, ok? Essa palavra arte cênica, ela foi popularizada, né, como entendimento direto do teatro. Mas na contemporaneidade, no momento atual que a gente vive, é o conjunto dessas artes que utilizam de um espaço físico, como a gente falou inicialmente, e que tem espectadores, né? Imagina eu fazendo um espetáculo de arte sozinho sem ninguém me assistir, né? Então, não vai ser uma arte cênica se não tiver ninguém para assistir, né? Hoje a gente tem aí o intermédio, né, das telas, da internet, mas a gente sempre vai ter alguém para assistir. Aí vai ter sentido, vai cumprir a sua função, né? Caso contrário, ela não vai cumprir a função dela, né? Se ninguém assistir ela. Bem, isso é muito importante da gente pensar e refletir para que a gente domine todos
elementos que fazem necessário para que o espectador consiga compreender essa arte, tá? Que é onde a gente vai entrar a partir de agora. Bem, nós vamos falar aqui dos elementos do teatro, tá? O primeiro é o personagem, são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são aqueles que são os principais, ou coadjuvantes, que são secundários. Além disso, há os figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja, somente aparecem para preencher uma lacuna no espaço, por exemplo. As pessoas que estão sentadas num restaurante não participam da encenação, né? E esse é um conceito, né, que vocês provavelmente já conhecem, e aí vai ter diferenciações, né? O protagonista, que é o personagem principal da história. Então, se a gente pega uma história clássica, né, que é Chapeuzinho Vermelho, né? A gente vai ter, então, a Chapeuzinho Vermelho como a principal. A gente vai ter, então, coadjuvantes, né? Que vai ser o lobo mau, a mãe, a avó, né? Que não são as principais, mas que dependem delas para que a história aconteça. E também a gente poderia ter figurantes. Se a gente fosse montar uma peça na escola, a gente poderia ter figurantes como personagens da cidade, né? Esse momento que a Chapeuzinho sai da casa dela até a casa da avó dela, o que acontece no caminho, o que tem no caminho, será que tem outras pessoas? Essas seriam as figurantes, aquelas que estão ali apenas para complementar a informação, o tema, a história da peça, ok? Outro elemento muito importante do teatro é o tempo. É classificado de 3 maneiras, segundo a função que exerce. O tempo real, em que decorre a narrativa, o tempo dramático, o tempo em que acontecem os fatos da narrativa, e o tempo da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida. Esse elemento do tempo é muito importante, porque quando a gente vai assistir a um teatro, a gente fica pensando, né? É uma representação, a gente já sabe que não é a realidade, o que acontece ali dentro é uma cena, né? Mas em que tempo essa história está acontecendo? Ela está acontecendo no tempo que ela foi escrita, ou seja, o momento que o autor escreveu ela. Logicamente, o autor ele vai estar influenciado pelo seu tempo, pelo seu contexto, e vai aparecer talvez elementos que digam respeito ao momento que ele escreveu. Então, por exemplo, se a gente pega Romeu e Julieta, né, que é uma obra clássica, né, ela vai ter toda uma perspectiva da época, né, de Shakespeare, né? Ou seja, aquele tipo de relação social e tipo de problemática social, né, que é um amor meio que proibido, né, que hoje em dia pode acontecer ou não, e que naquele momento era um tema relevante, né? E aí, se a gente continuar pensando nesse tema, se a gente fosse fazer Romeu e Julieta agora, em que tempo eu ia gostar que ela acontecesse? No tempo presente, como se fosse hoje? Esse seria o tempo real que a peça está propondo, né? Que ela a mesma história, tá? Ela foi escrita lá, naquela época, mas ela vai ser contada com os elementos de hoje, né? E aí ela vai estar localizada com esse tempo real que está ali acontecendo. E o tempo dramático é aquele que acontece o fato narrado. Ou seja, se eu estou aqui, estou numa cena, tá? E eu vou lembrar de algo que aconteceu. Aí eu vou ter várias estratégias cênicas para demonstrar para o público que eu estou falando de uma lembrança. Ou seja, é um tempo que já aconteceu, né? Que é um tempo dramático, né? Ou até mesmo a projeção de um futuro, ok? Então vamos avançar. Elementos da dança, tá? O espaço é um elemento muito importante para a dança, que a gente vai ter a direção, que vai ser frente, lado, atrás, em cima, embaixo. E os níveis, alto, médio e baixo. Todos esses elementos da dança e do teatro são muito mais, tá? A gente está conversando aqui de alguns para que a gente possa começar essa conversa. Na dança, então, os movimentos que o bailarino vai fazer, elas vão poder seguir essas direções, para frente, para o lado,
para trás, ou seja, o bailarino ele pode se locomover em qualquer direção que for necessária, né? E esse movimento vai ter níveis, ou seja, alturas, né? Alto, médio ou baixo, né? Que a gente vai perceber, por exemplo, nessa imagem aqui, que a gente tem bailarinos nesses vários níveis. Olha, tem bailarinos que estão em pé, a bailarina do meio, ela está um pouco mais abaixada, e os que estão embaixo estão ali fazendo, então, um movimento no nível baixo, né? Isso é muito interessante porque a gente estuda isso quando a gente estuda dança na prática. Que movimentos eu consigo fazer nesse nível alto? Que movimento eu consigo fazer no nível baixo? Né? E para que direção eu estou fazendo esse movimento? Para frente, para trás, para o lado? Outro elemento da dança também é o tempo. Né? O movimento que eu faço, ele é lento ou é rápido? Né? Esse é um elemento também que vai dar qualidade para esse movimento, que vai contribuir nessa expressão e comunicação desse espetáculo. Bem, chegamos aqui em elementos do circo ou artes circenses, tá? Que, gente, vai ter vários elementos, né? O palhaço, que vai trabalhar com o humor, o malabarista, que vai ter habilidade de concentração e agilidade, equilibrista, que tem o controle corporal, trapezistas, que vai trabalhar com a força, e contorcionistas, que vão trabalhar com a flexibilidade, né? As artes circenses, então, ela vai trabalhar com modalidades, né? Onde cada pessoa vai descobrir qual que é o que ele tem mais aptidão, né? Então, assim, por exemplo, o contorcionista, a pessoa precisa ser flexível, precisa ter um treinamento intenso para conseguir desenvolver, né, essa habilidade de contorção e que vai surpreender o público, tá? Então, é por isso que a gente, quando fala de circo, né, o circo é o local, e a gente tem as artes circenses que vão ser compostas por esses vários elementos. Bem, alguns elementos que são comuns a todas as artes cênicas. O cenário, que corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontecerá a representação, a cozinha de uma casa, a rua, a igreja, e as pessoas que são especialistas em cenários são cenografia ou cenógrafos. Eu trouxe essa imagem para vocês, que é de um programa de televisão da década de 90, muito importante, um programa educativo, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E que vai colocar esse castelo num lugar mágico, um lugar fantástico, né? E o cenário todo vai contribuir com a narrativa, né? Desse castelo, dos personagens, né? Então, todos os elementos ali pensados vão dizer desse lugar fantástico. Bem, um outro elemento das artes cênicas é o figurino, que são as vestimentas utilizadas pelos personagens em determinadas cenas. Os figurinistas, me desculpem, são especialistas em compor os figurinos, né? E para isso, os figurinistas têm que estudar a trama e quais possuem muitos conhecimentos históricos e culturais, né? Ou seja, o figurinista ele tem que estar a par de toda a história, porque eu não posso fazer uma história com um figurino que não tenha nada a ver com a narrativa. Se eu estou falando de um teatro que é para o futuro, né? Que tipo de roupa eu vou criar, né? Por mais que não adianta eu querer fazer um espetáculo que vai falar de um tempo futuro utilizando roupas lá do século XVIII, muito lá atrás, né? Não faz sentido. Nós temos aqui também a cena, né, o filme, né, O Alto da Compadecida, que vai ter aqui a imagem de Nossa Senhora e Jesus, né? E então a gente percebe todos os elementos importantes para caracterizar. Quando você olha para esse figurino, você não tem dúvida de quem é, né? Você não tem dúvida, você já sabe qual elemento está se tratando. E o último elemento que eu quero compartilhar com vocês é a iluminação, né? Como parte do cenário, tem-se a iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos produtores, né? Os iluminadores,
por projetarem as luzes nos espaços e nas personagens, além de criarem efeitos de luz, desde contrastes e sombra, né? A gente precisa entender que muito dos espetáculos, né, eles são feitos num teatro fechado, que não tem luz natural. Então, precisa de alguém para controlar essa iluminação. Então, olha só essa imagem. A gente tem ali a projeção de uma janela, né? Foi criado por meio de uma técnica de luz, ok? Essas foram os elementos que a gente trabalhou na aula de hoje, né? Todos esses elementos das artes cênicas. Quero agradecer você e fique com a gente. Participe do nosso Tira Dúvida. Obrigado!